Continuamos com o tema Jesus ensina a Boa noite, irmãos. Esse tema, vez por outra, nós trazemos aqui à casa por uma necessidade muito grande que nós temos. Nós sentimos essa necessidade e queremos, então, que outros irmãos também possam sentir a necessidade de reestudar essa questão, de relembrar essa questão da reforma íntima. Agora, será que é tão necessária? Será que a gente já não produziu reformas suficientes? A resposta nós podemos encontrar nessa frase de André Luiz, do Espírito André Luiz. Existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Ou seja, se nós acharmos, se nós compreendermos que efetivamente nós estamos no topo, nós devemos ter feito a nossa reforma íntima já há um bom tempo e resolvido as nossas questões íntimas, as nossas questões pendentes do passado. E aí nós só estaríamos aqui nesse mundo de expiações e de prova, agora dando os primeiros passos para a regeneração, por sermos um espírito em missão. Então estaríamos aqui com a elevada missão. Mas não estamos. Então alguma coisa ainda precisa ser feita. Qual é a leitura que eu faço de mim mesmo? Eu ainda passo por angústias? Passo por conflitos íntimos? Eu ainda me incomodo com o que está ao meu redor? Ainda tenho necessidades do ponto de vista material também? Se nós respondermos sim para essas últimas perguntas, é porque nós temos o que fazer ainda. E isso que nos falta hoje de bem e o que nos sobra de negativo, é isso que André Luiz diz. É o resultado daquilo que nós fizemos nas nossas vidas até hoje. Estima-se que cada um de nós já teve, em média, 500 encarnações. Alguns bem mais, outros talvez um pouco menos. 500 encarnações. 500 oportunidades no corpo físico para procedermos mudanças, para aprendermos pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, aprendermos as leis de Deus, que foram ensinadas por Jesus e agora são esclarecidas, abertas pela doutrina espírita. Mas ainda temos muita dificuldade para nos apresentarmos como essa paisagem aqui. Ainda temos muita dificuldade. Se nós já tivemos tantas oportunidades de encarnação, por que é que nós não saímos do chão ainda? Se nós sabemos que nós vamos de mundos até mundos angelicais, onde é que nós estamos nessa caminhada? Nós estamos no segundo dos mundos. Agora nos aproximando do terceiro. Nós estamos no mundo de expiações e de provas. Então, numa escala de 0 a 10, talvez nós pudéssemos nos dar uma nota em torno de 2, 2,5. Média. Estamos tão pertinho do começo, do 0 da escala, e tão longe do fim, do 10 da escala. Então nós precisamos sim dar uma conferidinha em nós mesmos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos conhecer um pouco. Vamos começar lembrando
Qual é o objetivo da encarnação? Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, aqui nessa primeira coluna. A síntese é uma resposta um pouco grande, mas sintetizando, quando Kardec indaga do Espírito da Verdade, qual é o objetivo da encarnação? A resposta é, só um tópico, sintetizando, chegar à perfeição. Da escala de 0 a 10, chegamos ao 10. Chegarmos à perfeição. Nesse itinerário, passando pelas expiações necessárias. As expiações são necessárias para nós nos purificarmos, para limparmos-nos das nódoas que angariamos durante as diversas caminhadas, diversas existências que já tivemos. As expiações são provacionais também. E elas também nos colocam em prova. Se nós suportamos bem as expiações, nós estamos passando por provas duras normalmente e que nos ajudam no crescimento. Pode ser provacionais puramente e também pode ser missão. Também é para que nós encontremos condições para cumprir nossa parte na obra da criação. Vejam bem, nós não estamos aqui para fazer turismo, não, para cuidarmos do nosso bem-estar. Nós estamos aqui também para isso, porque à medida em que nós nos melhoramos, nós temos que usar essa melhoria nossa para contribuir na obra da criação. Nós somos partes da obra da criação e corresponsáveis da obra da criação. Deus espera de nós que ajudemos a melhorar as condições do planeta em que habitamos, começando pela nossa própria melhoria, pela nossa reforma íntima, nos melhorando para podermos ajudar, então, concorrer para a obra geral, porque só assim nós vamos nos adiantar. Braços cruzados, negligência, é ficar patinando. Nós não damos um passo. Nós estamos aqui para produzir em nome do amor, que é a grande mensagem que Jesus nos deixou. Kardec, lá na questão 573, qual a missão dos espíritos encarnados? O objetivo da encarnação está aqui, mas encarnado, aí estamos aqui, qual é a nossa missão? Instruir os homens. Instruir os homens. Como é que nós vamos instruir se nós não nos instruímos primeiro? Só damos aquilo que temos, não é? A doutrina espírita nos explica muito claramente que nós precisamos de 2 pilares para a nossa evolução: o amor e a instrução, o conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. Seu progresso, progresso do homem, de todos, de concorrer para a obra da criação. Melhorar suas instituições. O que nós mais fazemos é malhar a lenha nas instituições, né? Qualquer coisinha que dá de errar, nós descemos o sarrafo. E aí não desculpamos ninguém. Os bons e os maus vão todos no mesmo balaio. Nós não apontamos um elemento, um indivíduo que pode estar causando um problema dentro de uma determinada instituição. É a instituição inteira. Não é? A instituição inteira passa a ser mal falada. E é nosso compromisso ajudar na melhoria das instituições. Não é falando mal. Nós adoramos malhar pau em político, não é? Mas nós elegemos eles. Não votei naquele, mas ajude então aos outros a entenderem que tem que votar naqueles que se propõem a uma melhoria, se propõem ao bem. Não naqueles acostumados à corrupção, que todo mundo já conhece. Não aqueles que querem ir lá implantar o aborto, que todo mundo já conhece. E por aí vai. Então nós temos que nos instruirmos para ajudarmos na instrução do homem, para ajudar o homem a progredir.
A maior preocupação da doutrina espírita é com a reforma íntima. O objetivo principal da doutrina espírita é a reforma íntima. Os espíritos superiores se preocupam integralmente com isso. Também somos espíritos não superiores. Nós somos irmãos deles, irmãos rebeldes ou ignorantes no bem. Precisamos nos melhorarmos, fugirmos da ignorância do bem, fugirmos da rebeldia e entrarmos no bem. O que a reforma íntima quer? Que nós mudemos o nosso comportamento interno e externo. Se nós mudarmos o nosso comportamento interior, exteriormente nós vamos refletir esse nosso comportamento novo. O que nós apresentamos é o que nós somos. Podemos até, às vezes, enrustir um pouquinho, né? Ficar escondido através das máscaras. Mas, logo, logo, vamos aparecer. Só assim é que nós vamos poder, passo a passo, progressivamente, vivermos os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Como é que nós vamos fazer isso? A receita é aqui: aceitação das criaturas. Aceitarmos os outros como são. Jesus não nos resumiu todos os mandamentos em apenas 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, quem? As criaturas, os outros, como a nós mesmos. Como nós vamos fazer isso? Aceitando os outros como eles são. Se vemos que efetivamente há erro no outro, mostremos pelo exemplo no bem. O outro pode se modificar vendo o exemplo que possamos dar. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a filosofia política, o credo religioso, nada disso tem. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas todos, pelos seus próprios esforços, caminhando para um desiderato, que é a perfeição. É difícil fazer isso? É bastante difícil. Porque nós ainda somos eternos julgadores. Nós julgamos todo mundo a todo tempo. Nós julgamos todo mundo a todo tempo. E como é que nós devemos julgar os outros? Nos colocando no exato lugar do outro. E procurando imaginar, se colocando lá, que ele reagiria se eu estivesse julgando mal ele. Então, julgo mal a mim mesmo para sentir o que o outro sentiria. Tudo aquilo que nós encontramos de defeito nas outras pessoas, odiamos nas outras pessoas, é o reflexo daquilo que está mal resolvido dentro de nós. O dia que nós conseguirmos entender isso, nós vamos mudar em muito o nosso comportamento. Tudo que estamos no outro é reflexo daquilo que está mal resolvido em nós. O outro é o nosso espírito. Nós repudiamos aquilo que não conseguimos resolver, solucionar. E nós julgamos por tudo. Às vezes nós nos apresentamos sorridentes, né? Amáveis. Mas o que é que vai nos nossos pensamentos? Podemos fazer uma cara bonitinha, mas o que é que está na nossa alma? Quantas vezes uma cara bonitinha esconde uma podridão na alma? Mais dia, menos dia, isso vai aparecer. Nós queremos esconder dos outros, mas não conseguimos esconder de nós. E nós somos o nosso próprio fiscal. Nós nos fiscalizaremos severamente
em pouco tempo. Cada vez que nós retornamos à erraticidade, então que deixamos o nosso corpo físico, que voltamos para o mundo espiritual, nós vamos fazer essa checagem. Nós vamos abrir a nossa caixa preta, o nosso livro, né? O nosso diário, e vamos verificar lá os aspectos positivos e negativos. E nós vamos nos cobrar de nós mesmos por termos alimentado ainda tanta negatividade, por termos julgado tão mal as tantas pessoas ainda. Mas será que julgo tão mal as pessoas? Julgamos. Olhamos uma pessoa e já intimamente não fui com a cara. Mas quem é a pessoa? Eu já disse isso várias vezes, e quantas vezes a gente cai nessa? Filha, apressa o passo, vem aquele chato ali atrás. Não pega o elevador agora que o fulano está chegando. E nós fazemos. São condutas negativas que nós fazemos de maneira imperceptível, mas nós precisamos começar a perceber isso. Quando nós começamos a perceber essas condutas, e aos pouquinhos nós começamos a corrigirmos nessas condutas, nós começamos a fazer o processo íntima nossa. Sempre que nós nos pegarmos, vamos trocar esse julgamento por uma ação boa, por um pensamento bom. É a prática reiterada de condutas negativas que nos leva a ser negativos. Logo, é a prática reiterada de condutas positivas, condutas no bem, que nos colocam no bem. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. E Joana de Ângeles, São Paulo, apóstolo Paulo, diz que não é fácil fazer a reforma íntima, porque não faço bem o que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É do que eu estava falando agora. Quantas vezes nós olhamos uma situação penosa, nos causa dó. Mas eu vou dar um jeitinho de dar uma força, vou dar um jeitinho de dar uma mão. Aí passa. O outro deu a mão, resolveu, foi embora. No final do mês, sobrar o dinheirinho, vou. A semana que vem, o mês que vem eu vou. E ficamos nos prometendo, fazendo compromissos, assumindo propósitos de fazer o bem. E na mesma hora enxergamos alguém, julgamos na hora. O mal nós fazemos na hora. Não precisamos fazer projeto nenhum. Na hora. E é isso que São Paulo fala. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Então, é difícil. Fazer a reforma íntima é difícil. E Joana de Ângeles nos lembra que cada dificuldade e problema que vão se revelar para nós, cada desafio que aparecer, se nós fracassarmos diante deles, devemos lembrar a atitude de Santo Agostinho, que deixou registrado no Livro dos Espíritos, ali no Evangelho segundo o Espiritismo tem, no Livro dos Espíritos também, na questão 919, as anotações lá, onde Santo Agostinho diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Algava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Esse é o caminho. Richard Simonetti, que deixou o mundo um autor magnífico, autor espírita magnífico, num artigo publicado no Anuário da Federação de 2013, ele cria uma situação hipotética para nos exemplificar como é possível fazer isso de uma outra forma. Como é possível de fazer isso? Todos nós estamos empenhados de mudar. Frequentamos a casa espírita, muitos realmente já assumimos a doutrina, às vezes a doutrina não
está totalmente dentro de nós ainda, né? Mas estamos fazendo um esforçozinho. Mas ainda tem aqueles senões, escapa da gente alguma coisa. E aí ele figura uma situação onde um empresário bem-sucedido vivia uns conflitos íntimos terríveis. Aí chegou um ponto que ele não aguentava mais. Procurou um amigo dele que era espírita e abriu o coração. Eu estou com problemas, não disse os problemas, mas disse as aflições. E esse amigo espírita diz, olha, vai na nossa casa, temos atendimento fraterno, vai lá, expõe a tua situação, ninguém vai ficar sabendo, vai ficar lá, chaveadinho entre 4 paredes. Vão te recomendar, vai se sentir melhor. Vai ver, vai conhecer. Aí ele foi, fez atendimento fraterno, tomou passe especial, tomou água frutificada, assistiu 4, 5 palestras, aí ele veio um pouquinho, sumiu. É o que, via de regra, acontece, né? A pessoa vem aqui, é um milagre. Aí sumiu. Passado algum tempo, voltou tudo de novo. Aí ele estava constrangido de falar com aquele irmão. Procurou um outro, de uma outra casa, também amigo seu, e relatou o que acontecera. Ele disse, não, mas o irmão lá está certo, ele te ensinou o caminho, só que você não prosseguiu. Mas vamos fazer o seguinte, a Bíblia em casa, ele tem. Então faz o seguinte, por 7 dias, você lê o Sermão da Montanha. Depois nós voltamos a conversar. Feito. 7 dias depois conversaram. Mas agora, você vai pegar por 7 dias e vai anotar aquela ação que você achou como destaque para você no dia. Anota. Mas continua lendo o Sermão da Montanha nesses 7 dias também. Passados 7 dias, se encontraram. Aí, aquele espírita disse para ele, agora você vai fazer o seguinte, você leu o Sermão da Montanha durante 15 dias, fez anotações dos últimos 7 dias, agora pegue a anotação de dia por dia e procure lá no Sermão da Montanha, que você já viu, já sabe onde é que está, a tua conduta anotada aqui com o que Jesus falou no Sermão da Montanha a respeito da tua conduta. Ele ficou meio intrigado e olha o resultado. E Jesus. Primeiro dia, aqui a gente está sintetizando. Ele diz assim, ao acordar, minha esposa, com lenga-lenga, desconfiada, fez-me jurar que a amo. Jurei fazendo figa, menti, foi conveniente. Aí foi lá no Sermão da Montanha. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos. Dizei apenas sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Quantas vezes nós poderíamos encontrar condutas nossas no dia, né? O segundo dia, no trânsito dei uns berros, xinguei um motorista que me deu uma fechada. Se reagisse, ele ia dar umas bordoadas. Foi lá no Evangelho, Sermão da Montanha, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Quem quer que se encha de cólera contra seu irmão está sujeito a julgamento. E aí vai. É só para lembrar a passagem lá, todos nós já lemos, ouvimos, podemos sintonizar. Terceiro dia. Na empresa hoje, tudo bem. Comprei por uma pichincha o terreno para ampliá-la. O dono estava mal de finanças, aproveitei. Ninguém me segura. Vai lá no Sermão da Montanha. Não ajuntei tesouros na terra. Ajuntei tesouros no céu. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Toda a conduta nossa tem um contraponto nos ensinamentos de Jesus. Tudo. Quarto dia. Representante de uma ONG me pediu uma ajuda para um projeto social. Disse que será registrado no livro de ouro para publicidade, sem mencionar o valor, podia dar qualquer valor. Ele aproveita, dá um valor bem baixinho, mas coloca o nome dele para ganhar publicidade. Aí vai lá no Sermão da Montanha. As vossas boas obras diante dos homens. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique secreta,
e vosso Pai que vê vos recompensará. Quinto dia. O ruim do dia hoje foi fulano, que demitia tempos. Coloquei ele para a rua, porque estava me traindo. Não olho mais na cara dele. Mandei os empregados a colocarem no olho da rua. Aí foi conferir o ensinamento de Jesus. Amai vossos inimigos. Orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Sede vós, portanto, perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. Sexto dia. Após o expediente de carona para a recepcionista, uma tentação muito linda. Vou cometer uma loucura. Minha descontração é uma aventura extraconjugal. Aí vai lá, ensinamento de Jesus. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. No sétimo dia, analisando agora meu dia, sinto uma vez mais um sobrevivente. O mundo é uma selva, cheia de perigos e males. Estava aborrecido. Triste planeta este em que vivemos. Mas aí foi conferir. Lá no ensinamento de Jesus. São teus olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Mas a luz que há em ti, sejam trevas, grandes trevas terão. Os olhos veem aquilo que a alma vê. Então, o bom e o mal que nós vemos é aquele bom e o mal que nós vemos da alma. Então, irmãos, é uma situação que ele figurou para nos ensinar como é que nós podemos trabalhar. Se nós seguirmos aquele conselho de Santo Agostinho, e de repente nos depararmos, puxa, tem uma situação aqui que está chata demais para mim, essa me pegou mesmo, eu não poderia ter feito isso. Preciso dar uma volta. Vamos lá, vamos pegar o Evangelho. Pega o Evangelho, dá uma olhadinha. Não vai ser um que estará ao nosso lado, acompanhando. Receberemos a visita de vários irmãos do plano maior a nos ajudarem, a termos a compreensão plena daquilo que nós vamos ler, daquilo que nós vamos estudar, e nos indicando como proceder, para nos desculparmos conosco mesmo, para nos desculparmos com os nossos irmãos, onde encontrarmos a força para a reforma íntima. Então, o que é? É aquilo que a doutrina espírita se preocupa. É um processo contínuo de autoconhecimento. Aqui não adianta nós imaginarmos, não, puxa, tá tudo bem, até hoje deu tudo ok, essa semana ainda vou ter um outro problema, a semana que vem eu começo. Não adianta, não é que nem dieta de verão, né? Final do verão. No verão, mês baldo, eu ganho um monte de quilos, no mês de março eu vou para a academia, vou malhar, me coloco em ordem. Final de semana, como para toda segunda-feira eu resolvo. Não é assim. A reforma íntima não acontece dessa forma. Ela acontece de forma paulatina e a todo momento. É uma dieta moral que nós precisamos começar a fazer. A gente já vem fazendo, sempre, a gente vem fazendo aos poucos, nós precisamos prestar mais atenção, acelerar um pouquinho mais essa dieta moral. Então, é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade. Nós precisamos conhecer quais são as nossas propensões, quais são as nossas tendências boas e ruins. E nós podemos conhecer isso através dos nossos pensamentos. O que é que nós pensamos?
Gente, experimente prestar atenção um pouquinho no que a gente pensa durante o dia, não vai conseguir ver tudo. Mas de vez em quando uma paradinha, o que estou pensando agora? Meu Deus do céu! A maioria das vezes a gente está pensando absurdos enormes. É imperceptível. E isso decorre da carga de vícios que nós trazemos em nós ainda. Da frequência vibratória que ainda produzimos e atraímos, então, irmãos que vêm nos sugerir pensamentos negativos. Ah, então eles me perseguem? Não, eu que chamo eles. Ninguém vem se eu não chamo. Os bons e os maus se aproximam de nós porque nós chamamos. É a nossa frequência vibratória, são os nossos pensamentos, são os nossos convites, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É que nós ainda somos seres muito apegados aos vícios do passado. Quem é o nosso maior inimigo? Eu, o velho eu, que estou aqui dentro, que sinto ainda prazer nos vícios mundanos, nos prazeres mundanos. E eu já sei, já ouvi, eu já li, já senti, que eu não sou deste mundo, eu não sou do mundo material, eu estou no mundo material. Eu não sou de carne e osso, eu sirvo-me, pela graça divina, dessa roupagem de carne e de osso para vivenciar as experiências que eu necessito para o meu progresso. Eu sou um ser espiritual e não um ser carnal. É tão... uma festa. Como eu me apego a comprar uma coisa nova. Meu Deus. Me amarro em tal coisa. Nós só pensamos nas questões materiais, praticamente. Então nós alimentamos diariamente o maior inimigo nosso, que é o eu egoísta, que é o eu orgulhoso, que é o eu vaidoso, que ainda reside em mim. E é em cima desses eus negativos nós precisamos começar a trabalhar. Nós conseguimos. Mas eu vou fazer de conta que eu não percebi. Eu não digo para ninguém, mas aqui comigo eu não percebi. Eu sei que está errado, mas faça de conta, coloca a cortinazinha aqui e sai de leve. Não adianta esconder. Eu não escondo da minha consciência, eu não escondo aos olhos de Deus. Não há como fazer isso. Nós precisamos criar a coragem de enfrentar esse inimigo. Como Santo Agostinho fez. Vai acontecer o que São Paulo falou? Vai. Nós vamos continuar fazendo por muito, muito tempo ainda o mal que não queremos fazer. Mas nós podemos começar pegando um a um. Resolvendo um a um. Paulatinamente. Buscando o nosso autoconhecimento. Nós precisamos transformar esse homem velho aí, carregado de tendências e erros seculares, num homem novo, virtuoso, com atitudes no bem. Não vai ser fácil. Não é fácil. É difícil e é demorado. Mas veja só, nós estamos ainda no segundo estágio, agora da escala evolutiva nossa. Nós estamos aí entre 2, 2,5, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada um de nós, de uma escala de 0 a 10. Então nós temos bastante trabalho pela frente. Como diz aqui, não queiras que de ninguém mudança repentina. Não existe a mudança repentina. Ela é progressiva. O que nós precisamos fazer é isso, é que seja progressiva. Não me interromper agora, começa outra. Vamos dar passo a passo. Vamos prosseguir. Vamos adiante todos os dias. Toda renovação é serviço de tempo. É assim numa reforma. Se nós vamos fazer uma reforma na nossa casa, é assim. Como é que nós fazemos a reforma na nossa casa, primeiro?
Ah, eu vou fazer uma reforma. Mas o que eu vou reformar? Primeiro, vou ver onde é que tem problemas, né? Aí tem um vazamento em tal lugar, tem uma infiltração em outro lugar, tem uma rachadura para cá, tem uma goteira para lá, tem uma tábua podre para lá, tem uma parede totalmente comprometida. Aí eu vou derrubar a casa toda? Não. Vou lá, preciso trocar o cano, onde tem vazamento, eu troco aquele caninho. Se der colocar só uma conexãozinha, eu coloco, resolvo aquela infiltraçãozinha que de repente seja só raspar ali, colocar uma vedação, pintar de novo. Agora, aquela parede que está muito podre, aquela que tem que derrubar. É isso que nós precisamos ver em nós. É isso que nós precisamos ver em nós. Nós temos muita coisa boa, todos nós. Muita coisa boa, mas muito mais do que nós imaginamos. Nós temos muito mais força em nós para superar essas dificuldades do que nós imaginamos. Basta que nós elevemos o nosso pensamento em prece e nós entramos numa aura de luz. Encontramos os bons espíritos que vêm nos ajudar. Nós temos muito, mas muito de bom. Basta nós sabermos usar o bom. O fruto nunca surge antes da flor. Na haste, né? Nem a flor antes da haste, nem a haste antes do tronco, nem o tronco antes da semente, e nem a semente antes de um terreno preparado. O terreno somos nós. Nós é que devemos entregar esse terreno pronto para a semente, que é a palavra de Jesus. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a semente, é o amor. A chuva, o adubo, o sol, a luz, está no Evangelho, está nas instruções dos bons espíritos, que vão nos ajudar a fortalecermos o tronco, a criarmos bons galhos, hastes frondosas, para podermos florir e gerarmos os frutos, já que também é nossa obrigação contribuir com as obras da criação. Precisamos gerar frutos. Preparemos o terreno, então. Sejamos um terreno bem arado, bem adequado, para que essa semente, de uma vez por todas, brote em nós e que uma árvore frondosa do amor cresça em nós, para que possamos servir, então, a missão que nós temos aqui nesse planeta. Quando chegar o momento, mudar é consequência. Então, façamos a nossa parte. Que Deus, nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria, sua e nossa Mãe, e os benfeitores da nossa casa, derramem suas bênçãos sobre todos nós, sobre o nosso país, sobre toda a humanidade. Obrigado, irmãos. Agradecemos